E aí o primeiro salário que eu ganhei foi R$300. Eu fiquei super feliz. E aí os desafios começaram aí, que é como abandonar uma carreira que eu estudei durante tanto tempo e começar numa área completamente diferente. Ninguém sabe mais do que tu da dor que tu passa ou dos teus desejos. Então confia apenas em ti na hora de tomar essas decisões. As pessoas vão julgar ou talvez elas não estão nem aí pra ti. Isso é um problema da IA, que é o pensar que ela vai substituir, ela não vai. Utilizem ela pra conseguir te dar aquele auxílio ali, mas não pra substituir totalmente. Fala, lucrativos! Eu sou o Marcelo e esse é o teu podcast Lucrativamente. E hoje a gente vai receber um convidado, Eduardo Bortoluzzi, cara, engenheiro civil, mandando muito bem na área da publicidade. Exatamente, Marcelo. E pra gente já integrar ele no nosso episódio Já de vai hoje... mandar? Já vou mandar a pergunta direta, né? Conta um pouquinho pra nós, Eduardo, um pouquinho sobre você e já introduz pra nós o que é mercado digital. Por que a publicidade tem crescido tanto? Claro. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco com vocês desse mercado que é novo comparado ao mercado de publicidade na história da humanidade. Então é muito importante estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Eduardo, como vocês muito bem falaram. Eu sou o gestor de tráfego pago digital, um cargo ainda desconhecido um pouco no mercado de trabalho, mas que atua gerenciando plataformas de anúncio, que é uma ferramenta dentro da publicidade tradicional. Eu, como eu falei, sou gestor de tráfego pago, sou especialista na parte de infoprodutos e, como o pessoal do mercado digital gosta de falar em cifras, já gerenciei investimentos em anúncios, eu ou minhas equipes, que ultrapassam aí os R$35 milhões investidos em anúncios. Então, venho de uma trajetória de passar por muita coisa no mercado digital e hoje em dia poder compartilhar com vocês. O mercado digital, para quem está entendendo um pouco sobre esse tema e essa área agora, ele é um mercado onde ensino, comércio, negócios e vendas acontecem dentro da internet. Ele não se resume só a uma rede social como o Instagram. Então, ele é um mercado onde as empresas hoje em dia têm muita oferta de serviço, tem muita entrega de serviço, tem muita dedicação aos clientes também dentro da internet. Agora fiquei curioso, porque quem está em casa também deve estar curioso. Mas, afinal, o que é esse tráfego pago? Explica para nós direitinho o que é o tráfego pago. Bom, o tráfego pago, ele nada mais é do que uma ferramenta da publicidade que é utilizada dentro das mídias digitais. Ele faz parte da publicidade tradicional, dentro da área do marketing tradicional. E, fazendo uma analogia um pouco mais simples para que vocês entendam, quando a gente está no sofá, sentado lá em casa, olhando a televisão e passa uma propaganda na televisão... É culpa tua? Não, ainda não. Eu não acredito. Mas a propaganda do intervalo do Jornal do Almoço, aquela propaganda do jornal do almoço com o encarte do supermercado, por exemplo. Que o pessoal fala as ofertas, tudo mais. Aquela propaganda que é nos colocar em movimento, que é que a gente saia de casa, vá até o mercado, execute uma compra e volte para casa. Nada mais é, como um bom engenheiro, trafegar, colocar-se em movimento dentro de um mercado e executar ações. Quando a gente traz esse conceito para dentro do mercado digital, colocar-se em movimento significa executar ações dentro da internet. Clicar em um anúncio, executar uma compra num e-commerce, ver um vídeo, começar a seguir alguém numa rede social. Isso são movimentos. E se a gente está fazendo movimento, a gente está trafegando dentro das redes sociais. Por isso se deu um nome muito conhecido de tráfego pago. Porque nós pagamos para a publicidade aparecer e fazer as pessoas se movimentarem trafegando dentro da internet. Olha, eu ia perguntar agora então tá de cara, por que as empresas investem tanto nisso aí? Sim, hoje em dia o investimento em tráfego pago ele é muito grande por alguns motivos. O primeiro deles é a presença das pessoas na internet. Dados nos mostram que em 2025 o brasileiro ele ficou cerca de 3 horas e 30 e pouquinhos minutos na internet todos os dias. Isso só em redes sociais. Quando a gente fala do uso da internet como um todo, esse tempo passa de 9 horas por dia dentro da internet. Caraca. Pegando como referência o meu trabalho, em que tem dias que eu posso ficar 12, 13 horas dentro da internet trabalhando 100% home office. Mas as empresas veem hoje em dia dentro do mercado digital um grande espaço de oportunidade para poder anunciar, para poder colocar suas propagandas, porque o mercado digital, a internet, ela se tornou um espaço de tomada de decisão das pessoas. Ela deixou de ser um pouco apenas um site ou apenas um local para lazer numa rede social. E aí, a barreira de entrada para as empresas anunciarem não é tão grande, porque se a gente vai comprar um espaço publicitário no intervalo do Jornal do Almoço, por exemplo, é caríssimo.
Mas quando a gente fala de anunciar numa rede social, a gente pode fazer R$10 por dia de um anúncio e atingir muito mais pessoas e talvez muito mais certeiro do que um outdoor na esquina da sinaleira. Porque dentro do gerenciador de anúncios, que a gente chama dentro do tráfego pago, a gente consegue segmentar muito bem nosso público. Então a gente escolhe o gênero da pessoa, a idade, quais são os interesses e afinidades dela, qual a renda dela na internet, o que essa pessoa mais busca, que ações ela tomou nos últimos meses dentro da internet, e a gente vai mapeando tudo que as pessoas fazem para conseguir direcionar o melhor anúncio para quem é muito mais provável de executar uma ação. Seja fazer uma compra, seja seguir um perfil, como eu comentei. Então, não adianta só... A gente pensa assim, contador, só tem que traçar a estratégia financeira. Não é só a estratégia financeira. Eu também tenho que traçar uma estratégia como o meu produto, como o meu negócio vai chegar no meu público consumidor. Então, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sim, com certeza. Tô montando um negócio de contabilidade e quero me destacar nas redes sociais. Tráfego pago. É um dos caminhos, é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer com que as empresas se destaquem um pouco mais. Que permite um alcance muito maior das pessoas para que a gente encontre clientes para essas empresas. Hoje em dia, a presença digital ela é muito importante para a construção de autoridade. Porque enquanto uma empresa no mercado tradicional demorava 20, 30 anos para construir autoridade, para ser reconhecida pelo nome, hoje em dia a gente consegue fazer esse processo se encurtar para 1 ano, 2 anos, dependendo do local que está acontecendo o posicionamento daquela empresa. Então a internet, hoje em dia, ela possibilita que a gente crie autoridade de uma empresa e faça os clientes não só encontrarem ela muito mais fácil, mas como confiarem mais rápido para se tornarem clientes deles também. Eduardo, pensando também para quem está começando agora a carreira, né? Tem algum erro que tu vê muito comum que cometem quando estão abrindo o Instagram, quando estão começando um negócio, isso é bem importante. Que querem se comunicar? Qual que é o maior erro que tu costuma ver hoje? Sim, essa pergunta ela é muito importante. Eu acho que eu destacaria o primeiro erro dos estudantes e hoje em dia com uma maturidade diferente, conseguindo olhar para minha história um pouco para trás. Um dos meus maiores erros na hora de começar um negócio sempre foi achar que eu deveria estar com tudo muito perfeito para começar a colocar em prática. Então, a gente se torna... esperando. Exatamente, a gente se torna muito bom em estudar. E aí, isso é uma característica dos estudantes, né? A gente se torna bom em sentar a bunda na cadeira e estudar. A gente não se torna bom em colocar uma coisa em prática. E o maior erro é esse. É esperar que tu vai precisar ser contratado, que tu vai precisar ter uma experiência muito grande para conseguir colocar algo em prática. Esse é um dos maiores erros que eu vejo, que eu via um pouco em mim, na minha história também, e que eu vejo hoje em dia liderando pessoas que estão abaixo de mim em cargos operacionais também. E talvez o segundo maior erro, que eu acho que é importante falar também, é não estudar sobre comunicação e sobre negócios. Hoje em dia eu e as pessoas que trabalham comigo, a gente trabalha muito mais na parte de marketing. A gente precisa entender de publicidade. Mas as pessoas que não entendem sobre modelo de negócio em qualquer área e comunicação, elas não conseguem sair na frente. E vão fazer um trabalho colegiado aqui, né? Vocês com a publicidade, com marketing, nós com a contabilidade, com as finanças. Vamos pegar alguém que está trabalhando com massoterapia, alguém que está trabalhando com fono, qualquer profissional liberal, né? Ele acha, muitas vezes, que ele tem que se aprofundar só na temática da profissão dele, mas ele vai precisar entender um pouquinho de finanças, ele vai precisar entender de contabilidade, ele vai precisar entender de... Agora, aprendi, né? Tráfego pago, tráfego orgânico, infoprodutos, porque é um contexto, porque o ambiente de negócios mudou. As oportunidades de negócios estão nas redes sociais. Então, eu tive uma aula contigo agora. Quer dizer, se eu não sei me portar nas redes sociais, talvez o meu negócio vai demorar mais para se desenvolver. Tu não concorda? Talvez não vai estar informando aquilo que tu quer passar pro teu Exatamente, público, porque né? eu tô tomando uma decisão equivocada. Então, achei bem importante. Eu queria te perguntar uma coisa. Tu acha que nessa nova mudança, né? Primeiro, a gente começou nas redes sociais, a gente tinha Orkut, que muitas pessoas não pegaram. O ICQ. Já tinham várias formas de comunicar. Eu lembro que, às vezes, a gente estava no Mirk, entrava uma comunicação, serviço de provedor de dados, entrava uma publicidade ali, tinha, né, essa publicidade. É uma característica da inserção da tecnologia nesse ambiente digital e nos novos modelos de negócio. Tu acha que as empresas que fazem uma opção por não estar nesse segmento, elas saem prejudicadas de alguma forma? Porque tem muitas empresas que hoje a gente procura, tu não consegue achar o WhatsApp, tu não consegue achar no Instagram, tu tem dificuldade para ter um contato, por exemplo, né? Tu acha que hoje essas empresas estão meio fora de moda, não? Sim, com certeza.
Hoje em dia, inclusive os públicos de idades avançadas, eles procuram muito mais coisas nas redes sociais e não mais tanto no telefone ou não mais tanto ligando para alguém. A gente tem uma utilização da terceira idade, a partir dos 60 anos, nas redes sociais muito grande. E aí eu digo por experiência própria de clientes que abriram o leque de novos alunos para o pessoal da terceira idade. Então, por exemplo, vou utilizar um exemplo meu, que é, antigamente, em um dos clientes nossos, o nosso limite de idade era até 50 anos. Hoje em dia, a gente está indo até 65 anos para anunciar para essas pessoas, porque a terceira idade ela já está também nas redes sociais. E por que eu estou falando da terceira idade? Porque, normalmente, as empresas tradicionais elas são gerenciadas por pessoas já um pouco mais velhas. E aí, existe uma crença muito grande sobre as redes sociais, sobre a internet. Jovem, descolado. Exatamente. E aí, os novos clientes, que são pessoas mais jovens, vão pesquisar essa empresa. Se ela não tiver minimamente posicionada. E aí eu não estou falando nem de tráfego pago. Estou falando do básico ali. Tem um site, tem um perfil, tem um perfil no Google Meu Negócio, porque a gente procura no Google Maps. Uma mensagem clara também do que é o negócio. Isso. As avaliações às vezes eu olho às vezes eu olho alguns produtos, algumas empresas na internet e eu fico dúvida, mas o que essa empresa vende? O que esse negócio comunica? Às vezes eu fico na dúvida. Qual que é a identidade desse negócio? Exato, eu também tenho, eu penso isso também. Sim, e inclusive vocês sabem que o maior problema que a gente tem hoje em dia, quando a gente entra numa conta ou vai resolver um problema de algum cliente, é a comunicação. Muitas vezes são empresas grandes que têm dificuldade em entender quem é a pessoa que eles têm que conversar, qual é o produto adequado para essa pessoa, qual é a nossa linha de comunicação para que essa pessoa identifique que aquilo ali é para eles também. Então, a comunicação é um grande problema das empresas na hora de conseguir expor os seus serviços. E aí eu vou puxar mais um ponto que antes estava comentando, Marcelo, sobre a questão de aprendizado de outras habilidades. Eu fiquei pensando nisso agora quando tu falou. Eu vi uma analogia antigamente, que era a analogia de um T, né? Que é, aqui em cima são muitas habilidades, e aí a gente escolhe uma habilidade para se aprofundar e vai descendo ela. Quanto mais profundo, mais estudioso. E normalmente, quando a gente está na faculdade, a gente acha que a gente tem que ficar só naquela área ali, crescendo muito a base do nosso T, que é a parte vertical, e esquecendo um pouco da parte horizontal. Mas é a parte horizontal que vai nos levar muito mais para frente. Então, quando a gente sai da faculdade, nós somos muito bons em fazer uma coisa técnica e apenas essa coisa técnica. Então, desde cedo, é importante estudar sobre comunicação, que tu comentou, estudar sobre negócios, sobre finanças. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu já lia sobre investimento. Eu não tinha dinheiro para investir. Mas eu lia sobre investimento, porque eu pensava, um dia eu vou querer saber fazer isso aqui também. Eu sou grandão e vou... Eu lia sobre comunicação, porque eu adorava. Eu lia sobre liderança, porque eu adorava. E, hoje em dia, eu entendo que passar por esse processo dentro da faculdade me levou para um local no mercado de trabalho que talvez eu não pudesse ter chegado se eu não tivesse estudado habilidades além da minha formação principal. Até porque eu troquei de área, né? Tu fez uma migração de carreira, né? Isso, exatamente. Então, imagina assim, pensa naquele empresário que ele acha que é... Isso acontece, eu tenho muitos amigos que são assim, acho que eles estão no topo da cadeia do negócio deles, né? Mas muitas vezes estão mal posicionados nas redes sociais. Às vezes a pessoa precisa estudar o segmento, tá mal posicionada, não tá conseguindo atingir, poderia estar faturando muito mais, porque de repente no segmento que tá, não tá bem desenhado, né? Exato. E esse é um estudo de mercado muito importante. As faculdades de publicidade ensinam a fazer esse estudo de mercado e as empresas não fazem. A administração ensina a fazer estudo de mercado e as empresas não fazem. E é no estudo de mercado que tu vai encontrar o público, o local, a necessidade das pessoas também. E, muitas vezes, a gente abre uma empresa pensando, vou resolver esse problema aqui. Vou resolver esse problema aqui. Mas talvez seja o problema que tu pensa que as pessoas vão querer resolver. E, na verdade, não é esse problema. Então, o entendimento do mercado ele é muito importante por conta disso. Com certeza. Sabe, Eduardo, pensando também nos jovens, até esses que estão nos assistindo. Aqui, passando a tela. Que tá passando a tela, olhando nosso podcast. Às vezes eles pensam também em empreender em outras áreas. O que tá muito famoso agora, né? Quero ser digital influencer. Tu acha que a pessoa, ela deveria fazer um perfil novo, começar do início? Isso é tri importante. Ou ela pode utilizar já o perfil que ela tem para crescer? Quanto tempo demora, assim, pro perfil crescer? Sim. Essa pergunta dela eu achei fantástica. Em seguida a gente vê um perfil que era pessoal, a pessoa foi lá e botou uma foto de um negócio e fica misturado lá, cachorro, periquito e os produtos. Sim. Essa pergunta, inclusive tu fez a pergunta do milhão, né? Que é o quanto tempo demora para crescer o perfil. Se eu soubesse a resposta, eu já estaria milionário, com certeza.
Vendendo Mas, assim, esses vendendo dados, essa né? resposta. essa Exatamente. resposta. Primeiro é importante ressaltar que ser um digital influencer é diferente de ser uma pessoa posicionada na internet. O digital influencer, ele vende a própria imagem para fazer publicidade para outras empresas. Mais conceitos. Inclusive, a tributação mudou esse ano. Agora, falando sobre contabilidade, em janeiro desse ano, eles mudaram a tributação para os influencers, que são obrigados a pagar tributações maiores, tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica. Então, é uma profissão ser influencer. Agora, ser posicionado no digital como autônomo, como empresa, é um pouco diferente. Porque tu tá vendendo um serviço, tu tá mostrando quem tu é. E aí, é um pouco diferente. Tu perguntou sobre a questão do como começar, né? Que perfil utilizar, se eu utilizo o pessoal, não utilizo o pessoal. Reaproveita, Você faz um perfil recicla. novo. Exatamente. Dá uma reciclada no perfil. Essa opinião ela é bem dividida no mercado, essa opinião, na verdade. Algumas pessoas defendem que utilize e comece com o mesmo perfil, porque tu já tá mostrando um pouco da tua vida, tu vai conseguir gerar conexão, não quer começar do zero. Mas outras pessoas defendem que zerar o perfil, começar um perfil do zero, faz com que tu ensine o algoritmo quem são as novas pessoas para estarem ali, porque no perfil antigo vai acontecer uma reciclagem. O algoritmo funciona como, né? Vamos para mais um conceito rapidinho. Isso aí, eu tô gostando, eu tô aprendendo muito. O algoritmo funciona como? Quanto mais você utiliza uma rede social, mais ele identifica o teu perfil. Então, não à toa que se vocês interagirem ali com um vídeo de carrinho de bebê, durante 30 segundos, o próximo vídeo vai aparecer como sendo carrinho de bebê também. E talvez nos próximos 2, 3 dias vai aparecer só carrinho de bebê. Só carrinho. Já perceberam que acontece isso? Falou sapato, exatamente. Curtiu um sapato, uma chuva de sapato. Exato. Por quê? Os algoritmos, eles foram feitos para identificar os nossos padrões de consumo. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza um perfil novo do zero e eu começo a vender só o meu carrinho de bebê, agora eu vou ficar nesse exemplo do carrinho de bebê. E eu começo a vender. Agora não. Só o meu carrinho de bebê e eu começo um perfil do zero e começam a me seguir novos pais, futuros pais, futuras mães. O algoritmo vai aprendendo que o público-alvo daquele perfil são os futuros pais e futuras mães. Começando do zero. Mas eu tenho agora, mas eu vou fazer uma pergunta de lascar aqui pra ti agora. Mande. Tá, mas e quando as pessoas falam assim, ó, que tu tem seguidores não qualificados? Por exemplo, digamos que eu tenho o meu perfil pessoal e eu não tenho uma estratégia bem clara, lá não tem nada sobre contabilidade, por exemplo, no meu perfil. E aí eu tenho mãe, tio, amigos que não são aquelas pessoas que são consumidores dos meus infoprodutos ou dos meus serviços, enfim. E aí eu vou lá e resolvo, tive essa aula hoje aqui contigo e me motivei, vou lá transformar o meu perfil Marcelo para uma empresa de contabilidade. Esses parentes, essas pessoas que não têm uma relação direta com o meu negócio, eles não vão poluir de certa forma, ou vão, não sei se eu posso usar essa palavra, Eduardo, confundir esse algoritmo que essas pessoas vai entregar uma coisa para uma pessoa que não tem interesse, por exemplo. Comenta um apelido, né? Sim. Meus primos vão dizer, e aí, secão? Era esse o teu apelido, então. Mas era lá atrás, né? Começar a usar no CrossFit de manhã. E aí, secão, era lá, mas isso era 1000 anos atrás, né? Agora foi tu que deu a aula. Sim, vai sujar. Vai sujar mesmo? Vai sujar. Mas assim, vai demorar um tempo a ter uma reciclagem, essa é a verdade. Então, não fiz essa mudança, porque mudei para um perfil profissional, ele vai demorar para entender, então. Sim, vai demorar. Por quê? Vamos lá, tu mudou o perfil profissional, fez o teu primeiro post ali contando. Eu passei por isso, tá? Então eu vou contar um pouco também como experiência, porque eu também utilizei meu perfil pessoal. Fez o teu primeiro post contando, troquei de área, nananã. Quem que vai interagir naquele post? Amigos, que nem tu disse. A tia de 60 anos, o priminho de 18 que entrou agora no Instagram. A tua avó e meu neto, exatamente. parabéns. É tudo muito diverso, é tudo muito diferente, assim. O algoritmo não vai identificar o padrão. Linda tia. Exato. Tô torcendo por você. Aí depois do pós-segundo ninguém mais comenta, né? Que já passou a novidade. Sim, já passou a novidade. Mas sim, o algoritmo vai ficar confuso, não vai ter uma entrega boa durante um tempo. E aí vem a importância da constância. E também de fazer do formato mais estratégico possível. Estratégico é uma palavra que ela ficou meio banalizada, né? Mas utilizando a comunicação correta, as palavras corretas na legenda, hashtag, quando ainda funcionava um pouco a hashtag. E aí o algoritmo vai começar nicho, né? a entregar... Pro nicho da pessoa, no caso da empresa. Isso, pro nicho da pessoa, do serviço que ela está entregando. E aí o algoritmo vai começar a entender, depois de um tempo, quem são as novas pessoas que estão interagindo.
Ao longo do tempo ainda vai ter uma tia, um tio, um primo, mas as pessoas vão parando de acompanhar. Não só de acompanhar, algumas param de seguir e assim. Às vezes, aí isso que começa a desmotivar. Eu conversando com alguns alunos, às vezes estão montando um negócio, aí você vai lá no perfil assim e tem, sei lá, 100 seguidores, né? E aí tu quer motivar, diz, não, vamos lá, vamos continuar. Porque como a gente tá trabalhando com um jovem chega assim, professor, eu tenho essa ideia, quero vender, sei lá, esse produto aqui, mas eu tô com só 100 seguidores, né? Diz, não, continua, porque às vezes acontece que essa descontinuidade ou essa transformação do perfil onde tem lá, aquela pessoa que era tua amiga parou de seguir porque agora tu tá fazendo vídeos pra internet, por exemplo. Gera um certo... A pessoa fica um pouco chateada, né? Fica triste, né? Então, não se desmotiva. Se tu tá, calma, que vai e vira, que nem o shape, uma hora chega. Manter a constância, né? Exatamente, é que nem o projeto verão, tu não pode parar, tu tem que continuar. É um tema sensível. Vai gerar esse desconforto, vai gerar esse descontentamento, porque é um processo natural humano, né? Claro. Quando alguém para de nos acompanhar, se desconecta, é normal, vai acontecer em qualquer lugar, não Eu só na tenho rede amigas que social. mandam mensagem assim, Eduardo, por que tu parou de seguir a minha empresa? Então, vai acontecer, mas assim, para as empresas e para os empreendedores melhor. Aí eu digo assim, mas amiga, não faça o alongamento de unha. Por que É exatamente isso que eu ia comentar. Para as empresas é melhor. Porque tu tá refinando muito mais as pessoas que estão ali o tempo todo. Então, tudo bem deixarem de seguir. Sobre a questão do perfil pequeno, perfis pequenos também vendem. Claro. Se tu estiver com as pessoas certas, eles vendem também. E a constância ela é muito importante. Hoje em dia, as pessoas que mais crescem, não só hoje em dia, desde o começo das redes sociais, as empresas e os perfis que mais crescem são os que nunca pararam de produzir conteúdo. Com certeza. Porque tem umas pessoas do mercado que até falam, o tráfego pago é pai, a produção de conteúdo é a mãe. Sem ela, nada vai acontecer. Então, produzir constantemente. E aí, eu produzir constantemente, não necessariamente tem que ser 3, 4 coisas por dia. Para quem tá começando, às vezes, cabe na tua agenda produzir um conteúdo por semana. Mas um conteúdo por semana em um ano são 52 conteúdos. Já te coloca na frente de muita gente que parou no meio do caminho. Então, não desistir na hora do processo de posicionamento, ele é muito importante. Top. Ai, muito bacana essa dica. E também pensando nos desafios. Quais desafios que tu enfrentou nessa jornada quando tu começou no marketing? Difícil, hein? Porque acho que... Muitos. Primeiro porque eu troquei de área, né? Então, Caraca, tu recomeçar... Não, conta um pouquinho. Tu saiu da engenharia civil. Exato. Conta aí pra galera. Eu sempre quis engenharia civil, né? Acho que é importante voltar um pouquinho mais pra trás. Sempre gostei de obra, de projeto. Quando eu tava no colégio, ainda no ensino médio, meu pai me ensinou a desenhar plantas de casa e eu desenhava as plantas que eu queria ter. E aí eu falava, não, eu quero engenharia com certeza, eu quero engenharia. Entrei pra engenharia, só que eu entrei pra engenharia e eu não fazia nenhum projeto de engenharia. No primeiro ano, já fui para projeto de extensão. No segundo ano, que tinha mais a ver com atendimento de público. No segundo ano, projeto de pesquisa. No terceiro ano, eu fui para o intercâmbio. E aí, lá foi onde eu expandi mais ainda a minha comunicação, que a gente estava falando de comunicação, porque tem que meter a cara e falar em outra língua para outra pessoa. Acredita e vai. E aí, durante o processo da faculdade de engenharia, eu percebi que eu não queria mais tanto engenharia. Porque eu ia para a empresa júnior e eu trabalhava só com negócios de empresas. Porque eu ia para educação tutorial e eu trabalhava ensinando outros alunos. E aí eu percebi, não é bem a área que eu quero, mas tô aqui, né? Vamos acabar de uma vez e quem sabe eu tento. E aí, me formei, comecei a trabalhar, a gente entrou para um projeto de uma incubadora, inclusive. Façam, esse incentivo ele é muito bom. Estamos aqui no prédio da... Pois é, exatamente. Prédio de Nova Anf, aqui na Faculdade Antônio Meneghetti, vem pra cá, traz a tua ideia pra cá. Exato, traga a sua ideia, traga pra incubadora, porque o incentivo que a gente tem numa incubadora, ele é muito grande pro negócio. Porque a gente, como estudante, a gente não entende nada de negócio. A gente acha, às vezes, que estuda e sabe, né? Mas a incubadora nos traz um caminho muito grande. Sim. Muitas ideias boas surgem na faculdade, né? Exato, mas a gente não entende de como colocar em prática. E as pessoas que já trilharam o caminho, elas sabem ensinar e ajudar. Aí a gente entrou pro processo de incubação, era no meio da pandemia, então foi todo online. Quando a gente fundou a empresa, definiu tudo que a gente queria para a empresa, começou a atender e fazer projetos, eu percebi que eu já estava descontente com a área. Que ali foi um grande desafio de começar com a área, que é, o que eu vou fazer da vida? Um choque de realidade, né? Exatamente, eu me formei, mas eu não quero mais isso, o que eu vou fazer? Mas eu gosto de negócio, mas eu gosto de projeto, e até hoje eu gosto de projeto. E aí começa a pesar assim, mas eu fiz 5 anos de faculdade e agora eu fiz 7. Eu fiz 7. Porque eu tranquei a faculdade para estudar. Eu tranquei, consegui uma bolsa, saí do país, estudei, voltei e segui a faculdade. E aí eu fiz 7 anos de engenharia. E ainda mais as especializações que eu fiz depois, né? E aí comecei esse projeto com os amigos, como eu estava comentando,
Só que eu tava infeliz, eu não tava gostando do que eu tava fazendo. E eu sabia que eu gostava de outras áreas. E aí foi quando, conversando com um amigo que já trabalhava com marketing, ele entendeu. Ele, na verdade, quando eu tava conversando e contando, ele não entendeu na hora que eu queria. Mas eu contei que eu tava Ele ficou contente, cara, tudo como mais. tu estudou todo esse tempo vai desistir agora? E alguns meses depois, ele já trabalhava com tráfego mesmo. Isso em 2021. E alguns meses depois, eu fui pra cidade dele, me chamou para um almoço. E virou um almoço de negócio. Ele falou, a gente tá estruturando uma vaga nova aqui. O cargo é esse. Se tu tiver interesse, eu não vou te prometer trabalho agora. Porque eles estavam estruturando o negócio. Se tu tiver interesse, eu vou te chamar pra trabalhar e eu vou te dar um curso. E aí, naquele almoço, ele me pagou um curso e falou, estuda. Se tu não gostar, tu aprendeu marketing pra tua vida e tu vai trabalhar com alguma outra coisa. Se tu gostar, tu tem mais um local pra tu trabalhar. Isso foi em dezembro. E eu tomei a decisão de sair da engenharia, eu fiquei pensando. Fiquei remoendo. E aí, eu tomei a decisão em março. Que idade tu tinha, Eduardo? Eu tinha 26. Ah, bem novinho. E aí, em março do outro ano, eu tomei a decisão, eu conversei com meu pai, eu falei, olha, a situação é essa, eu não estou feliz, eu não quero seguir na área. Os pais sofrem, né? Meu Deus, como você vai mudar de área, preciso de um apoio. Tu estudou, eu não sei se o Henrique disse pra mim que vai mudar de área, eu nem sei, eu infarto. Então, vamos pra dica aqui do dia, ó. Como é que eu passo... Me conta. Cheguei e falei, preciso de um apoio, principalmente financeiro, porque eu vou ficar desempregado a partir de agora. E eu preciso do teu suporte. E é claro, como um bom pai, ele me deu todo o suporte que eu precisava para trocar de área. Que legal. Contas, me ajudando e tudo mais. E aí eu falei, bom, aquele outro amigo ainda não tinha me chamado para trabalhar, ele só tinha me dado o curso. Mas eu preciso começar a trabalhar. Claro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a chamar amigos e familiares e falar, vocês que têm negócio, posso colocar em prática o negócio que eu estou estudando para vocês de graça? Só quero, botem o dinheiro do anúncio, não me paguem, eu só quero fazer, eu quero testar, eu quero experimentar, eu quero fazer. E ali eu comecei, eu trabalhei 3, 4 meses sem ganhar nada, só trabalhando. Aprendendo, fazendo teu estágio. Exato, e eu trabalhava manhã, tarde, noite, sábado, domingo, eu não parava de trabalhar. E aí o primeiro salário que eu ganhei, foi R$300. Eita. Porque eu tinha conseguido fechar um contrato de R$300. E aí eu fiquei super feliz. E aí os desafios começaram aí, que é como abandonar uma carreira que eu estudei durante tanto tempo e começar numa área completamente diferente. Não, e vamos combinar, né? Engenharia, medicina, odonto, tem um glamour essas graduações. E você abrir mão de uma faculdade de engenharia para trabalhar com marketing, ao olhar do outro, né? Porque sempre tem o julgamento do outro. Meu Deus, o Eduardo tá louco, né? Mas a pessoa não pensa, não se coloca, né, no teu lugar. Mas o cara não tá feliz. E aí é um baita desafio, porque tu tem que agradar os outros, né? Então, começa por isso. Tu tá em casa agora, foca em ti. Foca nas tuas vontades, nos teus desejos. Exatamente. E coloca aquilo que tu tem em prática, coloca ação. Tá ali o exemplo aí, ó, cara aí, exatamente. Ninguém sabe mais do que tu da dor que tu passa, ou dos perrengues que tu passa, ou dos teus desejos. Então, confia apenas em ti na hora de tomar essas decisões. Sim. As pessoas vão julgar se tu fizer ou se tu não fizer. Ou não fizer. Assim, vão julgar. Estamos julgando exatamente. agora. Ou talvez elas não estão nem aí pra ti. Isso então, e tu criou um monstro na tua cabeça, né? Exatamente. Agora tem uma pergunta, agora vamos dar uma reviravolta aqui. Tem uma pergunta polêmica agora. Inteligência artificial. Eu quero saber o seguinte, tu acha que a inteligência artificial e novas tecnologias vão dar uma reviravolta no marketing? O que tu acha? Porque hoje se fala muito em bots, né? As empresas botam os robôs a trabalhar, a fazer buscas. Isso tá real no mercado hoje? Essa IA vai vir dar uma mexida no marketing ou isso é conversa furada? Não só é real, como já tá acontecendo muito. Sério? Muitíssimo, assim. Eu tenho muitos exemplos por trabalhar com empresas que fazem grandes investimentos. Eu vejo eles investindo muito em IA. E a ponto de fazer vídeos sem as pessoas estarem presentes e ficar perfeito, tu não conseguir dizer que é uma IA falando aquele vídeo. Capaz. Então, por exemplo, tô trabalhando na conta de alguém, um infoprodutor. Esse vídeo agora pode ser uma IA, então. Agora a pessoa vai ter que descobrir. Sim, aí, vai ter que descobrir se é verdade. Exatamente. Não sei. A gente grava um vídeo lá com um especialista do mercado digital, só que a gente precisa de uma fala diferente no final. Só que a gente precisa de um começo diferente, de um meio diferente, ele não tem tempo de gravar outra. Vamos colocar uma IA para fazer. Isso é só uma das coisas. Chega a ser assustadora a quantidade de coisa que a IA faz hoje em dia. Ela tá revolucionando o mercado, mas fica um ponto de atenção muito grande. Sem humanos, a gente não vai conseguir fazer as definições possíveis, estratégicas e criativas. A IA, ela vai acelerar muitos processos, ela pode rascunhar para ti uma estratégia inteira de conteúdo, estratégia inteira de tráfego, de negócio, do que tu quiser.
Se não tiver um humano para revisar aquela IA e falar o que faz sentido ou não, a decisão de uma empresa de investir ou não, não importa a análise de planilha que a IA fez, não vai dar certo. Então a IA ela vem para facilitar e acelerar os processos, mas não para tomar o espaço de criatividade do marketing, porque a publicidade ela é criatividade. E aí hoje em dia a gente vê algumas empresas que não têm tanto dinheiro, já passo para ti a palavra, fazendo imagens para placas e tudo mais com IA, e fica tão feinho, né? Fica tão... É porque, sabe por que eu acho? Sabe o que falta? É isso que eu ia falar. Falta a sensibilidade, falta o sentimento. Então, muitas vezes a IA, ela vai seguir parâmetros. Ela vai seguir direcionadores que tu vai colocar nas informações que ela vai criar. Mas aquele sentimento do público, das pessoas, ela não acho que ela não faz... Penso eu, tá? Acho que ela não faz essa captura, vamos dizer assim, dessa sensibilidade. Então, às vezes, por isso que a logo fica feia, a criação, a ambientação que ela trouxe destoa um pouco da realidade. E outra coisa que eu noto também, principalmente nos negócios dos nossos alunos, quando o pessoal usa IA, por exemplo, para fazer um conteúdo para a internet, eu acho muito forçado. Então, quando tu olha assim aquele conteúdo, tu vê de cara que é uma inteligência artificial. E aí... Eu não sei o que tu pensa, mas eu penso assim, ó, pô, o cara não se esforçou, só foi lá e jogou na IA. Eu como cliente, às vezes me sinto, dependendo do que é o produto, me sinto um pouco, foi lá e criou uma IA. Nem pensou algo pra mim, por exemplo, sabe? Porque hoje as pessoas buscam muita exclusividade, né? Eu quero, por exemplo, se tu vai me atender, eu quero que tu me um horário, eu quero que tu me dê atenção. Mesmo que seja um atendimento online, eu quero que tu me dê atenção. Aí tu vai lá e me larga um negócio que a IA criou, que é um padrãozão. Sim, acontece muito. E aí, bom tu tocar nesse ponto, fica a dica para os estudantes que ainda estão se preparando para entrar nesse mercado ou já estão aqui na incubadora com os seus projetos para colocar no ar. Coloquem pessoalidade no que a IA faz. Coloquem personalidade no que a IA faz também. Ela é uma IA generativa. Então, ela vai entender o que é generativa, né? A gente fornece muita coisa para ela e ela cria com base no que a gente e as outras pessoas da internet fazem. As coisas ficam muito frias. As coisas ficam com um texto que tu lê e realmente, talvez tu não saiba que seja uma IA. Tu não sente nem aquela parece que a pessoa não tá falando contigo, né? Exatamente. E talvez... Não fala da identidade da pessoa, né? Isso, exato. Tu não percebe que é uma IA, mas te causa uma estranheza. Então, isso é um problema da IA, que é o pensar que ela vai substituir, ela não vai. Utilizem ela para conseguir te dar aquele auxílio ali, mas não para substituir totalmente. E um ponto importante é, a comunicação, ela é humana, ela não é feita pela IA. Eu vejo as pessoas, muitas vezes, se comunicando com clientes, copiando um texto da IA e colando. E os clientes percebem. Eu já vi cliente perceber pessoas de outras equipes colando e falando, tá, mas esse travessão aqui. Eu não falo desse jeito, não sei o quê. Então, assim, utiliza para gerar o teu texto, mas refaz ele com o teu pensamento. Aqueles verbos que nunca se utiliza, né? Os verbos que não são usuais. Exatamente. Não tem pessoa Aí quando ali. vê, sai numa conversa lá, reverberar. Isso. A pessoa nunca falou isso na mesma... Sim. Qual o significado? Que reverbere. Nem exato. sabe o que é. Exatamente. E a dica que tu deu agora sobre a utilizar com cautela a inteligência artificial, né? Nada em demasia. Foi isso que deu a entender. Mas teria mais alguma dica para você dar para esses jovens que tá começando nesse mercado digital? Sim. Acho que não só do digital, mas com o mercado de trabalho como um todo, assim. Eu comentei um pouco antes sobre a parte do estudar, né? Que a gente se torna bons estudantes. Não pare de estudar, porque a tendência quando a gente entra no mercado de trabalho é se lotar de trabalho e a primeira coisa que fica de fora é o estudo. E o que vai te deixar o diferencial lá na frente é a questão do estudo. E o estudo, quando eu digo, não é sair da faculdade, entrar para o mestrado, entrar para o doutorado e fazer toda a carreira acadêmica, mas pelo menos estar em um evento no ano, um evento presencial no ano, pelo menos em um curso online para poder estudar um pouco mais, fazer leituras e tudo mais. Então, se mantenha estudando e principalmente sobre áreas correlacionadas ao teu negócio também. Eu acho isso super importante. E eu queria te fazer uma pergunta seguinte, ó. Pra gente fechar. Uma pergunta assim, se tu tivesse que voltar, porque eu fiquei refletindo sobre toda a tua história, se tu tivesse que voltar lá quando estivesse fazendo engenharia, que conselho tu daria pra ti durante essa graduação, por exemplo, para direcionar para essa atividade que tu tá fazendo hoje? Tu daria algum... te liga que lá na frente, que dica que tu daria para ti mesmo?
Nossa, é difícil essa. E primeiro que eu não mudaria nada da minha trajetória. Acho que Iria até o fim. iria até o fim. Acho que sem passar pela engenharia, pelos locais que eu passei, eu não teria me tornado quem eu estou me tornando. E então acho que a principal dica seria: não desista do que tu está fazendo e não pense que tu tem que seguir pela engenharia, mesmo que tu ainda esteja dentro da engenharia, porque muitas vezes eu pensava isso. Eu tenho que parar de fazer esse projeto aqui e começar a entrar num estágio ali para poder estar na obra, poder trabalhar. Não pense isso. Se tu acha que teu caminho é outro, siga na engenharia, mas não desista. Siga aprendendo na empresa júnior, siga aprendendo dentro do programa de educação tutorial, que eu trabalhava com marketing lá dentro também, coincidentemente ou não, eu era da equipe de marketing. Que legal. Então, não desista do teu caminho que tu tá fazendo agora. Isso eu acho que é super importante, né? Essa mensagem final. Não desista, segue. Não tá dando certo, tá com pouco seguidor, não tá... Calma que as coisas vão se resolver. Ai, Keila, chegou o final. Tava muito bom o nosso bate-papo. Eduardo, eu quero te agradecer por compartilhar a tua história. Tenho certeza que tu vai influenciar um monte de jovem que tá aí assistindo o nosso episódio de hoje para pensar, vai ter um outro olhar sobre o negócio, uma forma de se posicionar. Eu quero te agradecer muito por ter compartilhado a tua história. Eu que agradeço o convite, é super importante poder falar sobre isso, poder falar sobre o mercado digital, tão desconhecido e tão importante para quem está entrando agora no mercado de trabalho. E se a pessoa quiser te encontrar, como é que faz? E se a pessoa quiser me encontrar, @EduardoBortoluzzi_, é o mesmo para todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, então me encontrem por lá. Pessoal, esse foi teu episódio do Lucrativamente e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.